Antes de começarmos, aproveita e inscreve-te no canal e ativa as notificações. Faz isso agora, porque o que vamos conversar hoje é sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre o peso e a grandeza de ser africano. Há uma pergunta que muitos fazem, às vezes baixinho, outras vezes com raiva, outras com tristeza. Por que é tão difícil respeitar os líderes africanos? A resposta não cabe numa frase. Ela vive na história, ela vive nas ruas, ela vive na memória dos nossos avós e, principalmente, ela vive dentro de nós. Nós somos um povo que carrega cicatrizes antigas. Cicatrizes de reinos destruídos, de líderes silenciados, de sonhos interrompidos pela força e pela mentira. Mas também somos um povo de grandeza, de reis que comandavam impérios sem nunca escrever um livro, de rainhas que falavam com coragem quando o mundo inteiro tentava calá-las, de guerreiros que se levantavam mesmo quando já não havia força nos ossos. E é por isso que precisamos falar dos líderes africanos de hoje, não para atacar, não para defender, mas para entender. Porque, sem entender, continuamos a repetir, continuamos a desconfiar, continuamos a rir quando devemos construir, continuamos a afastar quando devemos aproximar. Este vídeo não é para culpar ninguém, é para acordar todos. É para olhar nos olhos de cada africano, seja ele pobre, rico, urbano ou rural, e lembrar que nenhum líder nasce sozinho. Cada líder é filho da cultura, da dor e das escolhas do seu povo. Ele é reflexo do que somos e do que ainda estamos a tentar ser. Então hoje, vamos mergulhar juntos nas verdades difíceis, nas histórias que não contam na televisão, nos sentimentos que carregamos, mas nunca falamos. Vamos falar de traições, medos, feridas coloniais, liderança quebrada e esperança. Porque, apesar de tudo, a África ainda tem gigantes adormecidos. E alguns deles somos nós. Para entender por que é difícil respeitar os líderes africanos, precisamos voltar não 100 anos, não 200, mas ao tempo em que a África ainda acreditava no amanhã. Antes das fronteiras inventadas, antes das bandeiras que não eram nossas, antes das línguas que fomos obrigados a falar. A verdade é simples e ao mesmo tempo brutal. A liderança africana foi quebrada, não por incompetência, não por falta de sabedoria, mas por ataque direto, violento, calculado. Durante séculos, qualquer africano que se levantasse, qualquer líder que ousasse unir o seu povo, qualquer voz que dissesse "nós conseguimos", era eliminado, raptado, exilado ou transformado em exemplo do que acontece quando um africano sonha demasiado alto. E essas cicatrizes não desaparecem com discursos. Elas passam de avô para pai, de pai para filho, passam pelo sangue, pela memória, pelos conselhos silenciosos. É por isso que até hoje muitos africanos carregam o medo silencioso, o medo de confiar. É quase como um reflexo. Antes mesmo de ver o que um líder vai fazer, já se pensa que ele vai falhar. Antes mesmo de ouvir a proposta, já se acredita que é mentira. Antes mesmo de tentar cooperar, já se assume que vai enganar. E quando a confiança de um povo está ferida, tudo muda. O líder deixa de ser líder, passa a ser alvo, passa a ser piada, passa a ser símbolo do trauma acumulado. Não importa se é inteligente, jovem, antigo, moderno, ele já começa a caminhar dentro de um campo minado chamado desconfiança africana. E isso não acontece porque o africano é mau, ou porque não sabe apoiar quem está no comando. Isso acontece porque fomos ensinados, pela força, a não acreditar nos nossos próprios líderes. O mais triste disso tudo é que, até hoje, muitos africanos não sabem que esse reflexo não nasceu deles. Foi colocado, foi plantado, foi alimentado geração após geração.
E como qualquer cicatriz mal curada, ela influencia o presente sem pedir licença. Mas esta é apenas uma parte da verdade. Se queremos realmente entender por que é difícil respeitar os líderes africanos, precisamos olhar não só para a história, mas também para nós mesmos. O que esperamos? O que exigimos? O que tememos? Na próxima parte, vamos entrar dentro do coração da liderança africana moderna. Seus erros, suas pressões, seus fantasmas e seus desafios quase impossíveis. Prepara-te. O que vem agora mexe com todos nós. Quando falamos de líderes africanos, muitos imaginam poder, riqueza, carros de luxo, palácios. Mas a verdade é que o trono africano nunca foi feito de ouro, foi feito de fogo e continua a queimar até hoje. O líder africano moderno nasce dentro de um campo minado. Tem de curar feridas históricas. Tem de resolver problemas criados antes dele nascer. Tem de enfrentar pressões internas e externas. Tem de mostrar resultados rápidos e ainda tem de lidar com o povo que, por trauma, já começa desconfiando dele. É como pedir alguém para correr com as pernas amarradas e, mesmo assim, cobrar que ele seja rápido. E por isso, muitos erram, não porque são incapazes, mas porque carregam o peso de um continente inteiro nas costas e quase nunca têm tempo para respirar. O líder africano vive preso entre dois mundos. O mundo do povo, que grita por mudanças, e o mundo dos interesses externos, que não querem ver a África forte. É como se estivesse numa ponte estreita e a cada passo alguém empurra dos dois lados. Os pedidos vêm de fora, as cobranças vêm de dentro. E no meio, há uma pessoa, um ser humano como qualquer africano, com medos, com dúvidas, com inseguranças. O problema é que na África, o erro de um líder não é visto como um erro humano, é visto como traição. Como se qualquer falha significasse que ele é inimigo do povo. E assim o pouco respeito que existe evapora tão rápido, pensa First. Mas a pergunta que ninguém faz é: quem ensinou esse líder a liderar? Onde estão as escolas tradicionais de sabedoria que foram destruídas? Onde estão os conselhos dos anciãos que foram silenciados? Onde estão as raízes que foram cortadas? A verdade é dura. Nós cobramos líderes africanos a partir de um manual que eles nunca receberam. E talvez a parte mais dolorosa é que a liderança africana é um dos lugares mais solitários do mundo. Porque quando um líder tenta mudar, quem controla o sistema não deixa. Quando tenta unir, quem lucra com a divisão cria escândalos, rumores e sabotagem. Quando tenta proteger o povo, todo mundo critica, manipula, pressiona. E assim, muitos líderes começam a se afastar do próprio povo. Não por maldade, mas por medo, por cansaço, por perceber que não importa o que façam, sempre terão alguém dizendo que não é suficiente. Mas calma, isso não é sobre defender líderes, nem sobre culpar o povo. Isso é sobre enxergar a verdade inteira. Porque só quando entendemos o peso do trono, conseguimos entender por que o respeito desaparece tão rápido. Na próxima parte, vamos falar da outra metade dessa história. Os próprios erros dos líderes africanos. Os erros que afastam o povo. E as consequências silenciosas que ninguém tem coragem de explicar. O que vem agora vai mexer com muita gente. Se por um lado existe a ferida histórica, por outro existe a verdade que dói. Muitos líderes africanos também falharam. E falharam de formas que deixaram marcas profundas. Há líderes que entraram no governo com boas intenções, mas foram engolidos pelo sistema. Outros, quando chegaram ao poder, esqueceram do povo que os colocou lá. Alguns passaram a priorizar luxo, enquanto quem os elegeu continuava a caminhar quilômetros por água. E aí o povo olha e pergunta:
Como é que vou respeitar alguém que não vive a minha realidade? A imagem sempre é a mesma. Carros escuros, vidros fechados, segurança por todo lado, roupas caras, conferências com pessoas que não conhecem o chão que o povo pisa. E o africano comum sente distância, sente abandono, porque o líder que deveria estar ao lado do povo parece estar acima dele. E ninguém respeita quem se afasta. Outro problema é simples e direto: a frustração. O africano já ouviu tantas promessas, tantas campanhas bonitas, tantos discursos emocionantes. E depois disso, as estradas continuam as mesmas. A saúde continua fraca. A escola continua lotada. O emprego continua escasso. Quando nada muda, o respeito morre. E aí mesmo, quando aparece um bom líder, ele paga pelas falhas dos anteriores. E sim, precisamos falar disso. A corrupção. Ela destrói a confiança, cria divisão, alimenta ódio e faz com que o africano olhe para qualquer líder e pense: é mais um, mesmo quando não é. Mas o povo já está cansado, ferido, decepcionado. E quando a dor é repetida muitas vezes, o coração fecha. Assim se cria um ciclo terrível. O líder erra, o povo perde respeito. O povo perde respeito, o líder governa com medo. O líder governa com medo, toma decisões precipitadas, decisões erradas, mais desconfiança. É um ciclo que prende a África inteira. Mas a pergunta de verdade, a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é esta: será que nós, africanos, também aprendemos a ser duros demais? Será que estamos a destruir qualquer tentativa de liderança antes dela crescer? Porque uma árvore nova precisa de rega, não de machado. Na próxima parte, vamos falar da responsabilidade do próprio povo. Não para culpar, mas para abrir os olhos, porque a África só vai mudar quando o povo e o líder deixarem de ser inimigos e voltarem a ser família. O que vem agora vai tocar no coração. Agora precisamos conversar, não como narrador e audiência, mas como africanos. Porque existe uma parte dessa história que quase ninguém tem coragem de tocar. O papel do povo, o nosso papel. O africano está ferido, está cansado, está decepcionado. E quando alguém carrega dor demais, qualquer nova esperança parece perigosa. Então o povo critica antes de ouvir, ataca antes de conhecer, despreza antes de tentar entender. E essa rejeição não afeta apenas os líderes maus, afeta também os bons, porque não conseguimos mais diferenciar quem veio ajudar de quem veio destruir. Na África, desconfiar virou reflexo. É automático, é como respirar. Mesmo quando aparece alguém honesto, o povo pensa: será? Não pode ser. Todos são iguais. E assim, sem perceber, às vezes o próprio povo sabota o futuro. Como? Quando vende voto por um saco de arroz. Quando prefere o político que fala bonito ao que trabalha calado. Quando apoia a divisão tribal. Quando só respeita quem oferece algo momentâneo, não quem constrói algo real. É duro dizer isto, mas é verdade. E a África nunca vai mudar se fugir dessa conversa. Mas não estamos aqui para apontar dedos. Estamos aqui para entender, para curar. Porque a África não precisa de culpas, precisa de entendimento. E se o líder está ferido e o povo está ferido,
Então quem vai começar a cura? Na próxima parte, vamos descobrir. A parte 6 será o coração deste vídeo. O caminho da reconstrução. O caminho do respeito. Da África que queremos ver. Chegou a hora de falar do que realmente importa. Porque depois de tanta dor, tanta desconfiança, tantos erros de ambos os lados, ainda existe um caminho para a cura. E esse caminho começa aqui dentro do coração de cada africano. O respeito começa quando paramos de ver o líder como um monstro e paramos de ver o povo como inimigo. Quando lembramos que antes do cargo, antes da frustração, antes da política, somos todos africanos, filhos da mesma terra, da mesma poeira, da mesma luta. O líder precisa voltar a enxergar o povo, e o povo precisa voltar a enxergar o líder como seres humanos, não como adversários. A África não vai renascer só com estradas, hospitais e fábricas. A África renasce com consciência. Consciência do voto, consciência da cidadania, consciência da história. Quando o africano entende o seu valor, começa a exigir dignidade. E quando exige dignidade, os líderes mudam, não porque querem, mas porque precisam. O respeito sempre existiu nas aldeias africanas. Nas sociedades tradicionais, o líder era guardião do povo e o povo era guardião do líder. Existia equilíbrio, existia comunidade, existia ancestralidade. Quando a África perdeu suas estruturas tradicionais, perdeu parte da sua alma. Agora precisamos buscar isso outra vez, não para voltar ao passado, mas para recuperar a sabedoria que nos foi tirada. A África não vai renascer só com estradas, hospitais e fábricas. A África renasce com consciência. Consciência do voto, consciência da cidadania, consciência da história. Quando o africano entende o seu valor, começa a exigir dignidade. E quando exige dignidade, os líderes mudam, não porque querem, mas porque precisam. O respeito sempre existiu nas aldeias africanas. Nas sociedades tradicionais, o líder era guardião do povo e o povo era guardião do líder. Existia equilíbrio, existia comunidade, existia ancestralidade. Quando a África perdeu suas estruturas tradicionais, perdeu parte da sua alma. Agora precisamos buscar isso outra vez, não para voltar ao passado, mas para recuperar a sabedoria que nos foi tirada. O povo africano não quer líderes perfeitos, quer líderes sinceros. Quer líderes presentes, quer líderes que pisam no mesmo chão que o povo pisa, que sente o pó, o calor, a realidade. Líderes que falem menos e escutem mais. Quando o líder se aproxima do povo, o respeito nasce sozinho. Precisamos de algo novo, uma nova forma de ser africano. Orgulhoso, consciente, unificado. Exigente, mas também capaz de apoiar. A África só vai ter líderes melhores quando tivermos povos mais unidos. E só teremos povos mais unidos quando deixarmos de lado tribalismo, guerras internas e rivalidades antigas. Agora que entendemos o problema e entendemos o caminho da cura, está na hora da parte mais forte deste vídeo. A verdade final. A conclusão que vai mexer com qualquer um que ama a África. A parte 7 é o coração do vídeo. Prepara-te! Vem aí a mensagem que pode transformar mentalidades. Depois de tudo que vimos, depois de toda a dor, toda a frustração, todo o peso histórico, há uma verdade que a África não pode mais fugir.
Não existe líder forte sem povo forte. E não existe povo forte sem líder forte. Respeitar um líder não significa aceitar qualquer coisa. Respeitar um líder é reconhecer a responsabilidade do cargo e cobrar com maturidade. E o líder respeitar o povo é governar com transparência, presença e humildade. O respeito não é medo. O respeito é ponte. A África não é pobre. A África foi empobrecida. A África não é fraca. A África foi enfraquecida. Mas ainda assim, mesmo com tudo contra, a África resiste. A África cria. A África renasce. O que falta não é talento. O que falta não é riqueza. O que falta é união. Hoje, o maior inimigo de muitos países africanos não é o Ocidente, não é a economia, não é a história. É a guerra entre povo e líder. Uma guerra silenciosa, uma guerra constante, uma guerra que ninguém ganha. Quando o líder tem medo do povo e o povo tem medo do líder, o país morre aos poucos. Mas imagina uma África onde o líder caminha no meio do povo e o povo sente orgulho desse líder. Uma África onde as crianças sabem o nome do presidente não porque ele aparece na televisão, mas porque construiu escolas onde elas estudam. Uma África onde o povo defende o líder não por tribalismo, mas por respeito real. E onde o líder defende o povo não por política, mas por amor à terra. Respeitar líderes africanos é difícil, porque a história feriu o povo e a política feriu a confiança. Mas a África não está condenada. A África está em construção. E tudo começa aqui. Quando o africano olha para outro africano e não vê inimigo, não vê ladrão, não vê a ameaça, vê um irmão, vê a si mesmo, vê a África. Na próxima parte, vamos fechar essa jornada com uma mensagem que vai ficar no coração. A última chama, o último apelo, a última chama para a alma africana. Prepara-te para a conclusão. E mesmo depois de tudo isso, depois das traições, das desilusões, das promessas quebradas, ainda existe um grupo silencioso, teimoso, quase impossível de explicar. Os que ainda acreditam. Sim, eles existem. Estão nas ruas de Luanda, nas praias de Maputo, nos mercados de Accra, nos bairros de Lagos, nas montanhas do Ruanda. Eles não carregam bandeiras, não fazem discursos, mas carregam algo muito mais poderoso: esperança teimosa. Acreditam que um dia surgirá um líder que não vai roubar, que vai ouvir, que vai sentir, que vai amar o povo de verdade, que vai assumir a dor de todos como se fosse a dor dele. Acreditam que um dia haverá um presidente que não vai viajar para a Europa para se tratar, que vai construir um hospital tão bom que até o povo dirá: se ele não saiu do país, também não precisamos sair. Acreditam que teremos líderes que não pedirão aplausos, mas sim responsabilidade, que não vão se esconder atrás de guardas armados, mas vão caminhar no mercado, entre o povo, olhando nos olhos de cada mulher que vende banana, cada jovem que tenta sobreviver, cada criança que ainda sonha. Sim, ainda existem os que acreditam. E sabe o mais lindo? Essas pessoas são como o carvão. O mundo pensa que são fracas, sujas, dispensáveis. Mas é o carvão que acende o fogo. É o carvão que transforma o frio em calor. É o carvão que ilumina a noite. Acreditar é o carvão da África. É o que mantém um continente quente, vivo, respirando. E no fundo, cada africano que acredita é como uma pequena chama. Uma chama sozinha é fraca,
mas juntas podem incendiar uma nação inteira. E talvez seja essa chama, essa teimosia, essa fé que desafia a lógica, o que os nossos futuros líderes vão precisar para nascer. Porque quando o povo não acredita, o líder não cresce. Mas quando o povo acredita, o líder verdadeiro finalmente tem para onde voltar.